E hoje nós vamos falar sobre um pouco da busca por identidade que todos nós temos em algum momento da nossa vida e às vezes em vários momentos. Cada pessoa já passou pelo ponto de se perguntar: quem eu sou? Perguntas filosóficas como: qual é o sentido da vida? Para onde eu estou indo? O que está acontecendo? Por que eu existo? E aí nós vivemos cercados de muitas vozes que tentam nos dizer isso: que você é o seu sucesso, que você é aquilo que você possui, que você é aquilo que você reconhece. Mas mesmo com essas respostas, o coração humano continua um tanto inquieto. E a Bíblia nos ensina que isso acontece porque nós fomos criados por Deus e criados para Deus. Não para obter reconhecimento, para ganhar coisas, e sim criados por Deus e para Deus. Por isso, quando nós tentamos entender nossa identidade sem olhar para Ele, sem olhar para Deus, nós sempre viveremos com respostas incompletas. Logo no início do livro 1 das Institutas de João Calvino, ele diz que é impossível se conhecer se você não conhecer a Deus. Não dá. Se você não conhece a Deus, você se conhece de forma parcial. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda do que quem sou eu, que é a pergunta: quem é Jesus? Essa pergunta é feita ao longo da história da humanidade e ela tem respostas diversas. E essa pergunta é tão importante, mas tão importante, que ela define absolutamente tudo na vida da pessoa que a responde. A sua resposta sobre quem é Jesus vai definir o que você pensa sobre você e como você leva a sua vida. A forma como nós respondemos vai moldar a nossa vida como um todo, as nossas escolhas e inclusive, e o que é mais importante, o nosso destino final vai ser guiado pela resposta a essa pergunta: quem é Jesus? No tempo de Jesus, as pessoas também tentavam explicá-lo, mas faziam isso, assim como hoje, de maneira confortável. Diziam que ele era um grande profeta, que ele era alguém muito especial, mas não reconheciam plenamente quem ele era de verdade. Eram respostas muito mais respeitosas do que as respostas que nós vemos hoje. Porém, ainda eram respostas insuficientes. Era uma forma de admirar Jesus sem se render a Ele. Eu digo que Ele é um grande cara, o cara lá de cima, mas eu não tenho relacionamento com Ele. E é por isso que no texto de hoje, Jesus faz uma pergunta direta e pessoal aos seus discípulos. Ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem é Jesus? Essa pergunta não permite neutralidade. Não tem como você ficar indiferente e responder de uma forma neutra isso. Ela exige uma resposta do coração, algo que vai te comprometer para um lado ou para outro, porque reconhecer quem Jesus é de verdade sempre vai nos levar a um chamado, e esse chamado é negar a nós mesmos e segui-lo. A Bíblia é muito clara quanto ao que Deus espera de nós, e é isso que nós veremos nesse texto, que o Messias, que o próprio Cristo não apenas se revela, mas Ele também nos chama para uma vida de entrega, uma vida de renúncia e uma vida verdadeira nele, em que nós de fato cremos e vivemos para Ele. Por isso o tema da nossa mensagem é exatamente esse: quem é Jesus para mim? Pense em como você responde essa pergunta, mas não apenas da boca para fora. Pense em como você responde essa pergunta verdadeiramente através das suas atitudes. E o resumo do que veremos hoje é que o Messias nos chama a negar a nós mesmos
e segui-lo. Apenas isso, meus irmãos. Simples, objetivo e difícil. O Messias nos chama a negar a nós mesmos e segui-lo. E a primeira verdade que veremos é que conhecer o Messias exige tomar a cruz. Você que quer acompanhar na sua Bíblia, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, nós leremos a partir do versículo 18. Você que quiser acompanhar por aqui, também estará projetado. Lucas capítulo 9, versos primeiramente do 18 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas. Outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Até aqui por enquanto, crianças, eu quero que vocês desenhem alguém seguindo as pegadas de Jesus. Então vocês podem colocar pegadas e alguém andando, seguindo por essas pegadas. Meus irmãos, ao longo do Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando semanalmente, Jesus vem se revelando pouco a pouco, cada dia uma porção, a porção que os discípulos e as pessoas conseguissem compreender sobre ele. Afinal de contas, a profundidade e a grandeza do Deus homem é algo inatingível para a nossa consciência. Por isso Jesus ia meio que dando pílulas daquilo que ele é. E desde o anúncio do anjo até os milagres e os ensinamentos, tudo estava apontando para quem ele realmente é. Então aqui, no capítulo 9, ele já havia alimentado uma multidão, ele já havia despertado a curiosidade até das autoridades mais poderosas daquela região que eles estavam. E aí, diante disso, ele faz o que ele sempre faz, ele se retira para orar com os seus discípulos. Veja que esse é um padrão de Jesus. Jesus era um homem de oração. E nesse momento íntimo, é quando ele faz a pergunta mais importante de todas, a que nós estamos tratando até agora. O que não é uma pergunta para a multidão, mas para aqueles que caminham com ele. Porque não é a multidão que caminha com Jesus, são os discípulos de Jesus que caminham com Jesus. Isso nos ensina que não basta estar perto de Jesus, porque muitos da multidão estavam perto de Jesus. Não basta ouvir sobre Jesus, não basta até servir em nome de Jesus. É preciso, de verdade, responder pessoalmente: quem é Jesus para mim? Então Jesus começa perguntando para os discípulos o que as outras pessoas, o que as multidões diziam sobre ele. E as respostas, como eu disse, mostram um respeito muito grande, mas mostram também confusão na concepção que as pessoas tinham acerca de Jesus. As multidões reconheciam que havia algo especial nele,
esse cara não é normal, tem alguma coisa de bom nele. Mas eles não conseguiam enxergar toda a verdade sobre Jesus, sobre quem era Jesus. Então ele vira para os seus discípulos e direciona a pergunta para eles: e vocês? Para vocês, quem sou eu? Se Jesus estivesse aqui com você agora e perguntasse: para você, quem sou eu? Qual seria a resposta? A resposta de Pedro foi absoluta: o Senhor é o Cristo de Deus. O que é uma declaração sem dúvida correta e linda e grandiosa e profunda, só que ela ainda estava incompleta no entendimento dos discípulos em relação ao que isso significava de fato. Eles sabiam o título de Jesus, eles sabiam quem Jesus era, mas eles não compreendiam o significado de Jesus ser o Messias. Isso porque eles, assim como grande parte da multidão, esperavam um Messias forte, vitorioso e que resolvesse os problemas imediatos. É o que acontece conosco muitas vezes. Nós falamos de salvação para a pessoa, ela fala: legal a salvação, mas e a minha conta que vai vencer amanhã? O que eu faço com ela? Ah, Jesus é bom, poxa, que legal, mas e aquela doença que está me afligindo? Como é que eu resolvo ela? Porque infelizmente muitas vezes a gente inverte a ordem daquilo que é mais importante. Então por isso, as pessoas, os discípulos de Jesus, não conseguiam ainda aceitar o fato de o Messias ser alguém que sofreria, alguém que morreria. O que nos mostra também algo sobre nós. É possível nós falarmos as palavras certas sobre Jesus e ainda assim não entender profundamente o que isso significa para a nossa vida, e acharmos que o fato de nós seguirmos a Jesus nos torna vitoriosos neste mundo, como se aqui nós não tivéssemos mais sofrimentos e tudo fosse dar certo porque a nossa vitória hoje tem sabor de mel. Sinto lhe dizer, esse texto vai te desapontar, se essa for a sua expectativa. Mas Jesus aqui, como sempre faz com aqueles que são seus, ele corrige essa visão, que é uma visão equivocada que as pessoas tinham. E ele deixa claro na sequência que ser o Messias não significava evitar o sofrimento. Muito pelo contrário, ser o Messias significava passar pelo sofrimento. Então o que ele afirma é que ele será rejeitado, que ele será morto e que depois ele ressuscitará. E vejam, meus irmãos, a ressurreição é o ápice do cristianismo. Mas as pessoas não conseguiam chegar na ressurreição, porque elas estavam presas no sofrimento e na morte. Como assim? Como assim o Messias vai sofrer e vai morrer? Como isso pode acontecer? E isso não era um acidente na história. Como Jesus estava ali, naquele lugar, com aqueles homens maus, ele morreria. Esse era o plano de Deus, desde o início. O que nos mostra a soberania de Deus, conduzindo a história da redenção e cumprindo aquilo que ele disse lá em Gênesis 3,15. Que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nunca foi algo parecido com um grande espetáculo. Sempre foi algo que envolveu muita dor e sofrimento. Mas a visão que nós devemos ter e que os discípulos tinham que ter, e por isso Jesus estava mudando a visão deles naquele momento, é que a cruz era longe de ser uma derrota. A cruz foi o caminho determinado para a vitória final, para aquilo que nós cantamos: dessa história eu sei o fim. Com teus olhos, com meus olhos te verei. Por quê? Por causa da cruz, por causa da vitória obtida através da cruz. Jesus não veio em momento nenhum para oferecer conforto superficial. Jesus veio para resolver o problema mais profundo do ser humano. E não se engane, o problema do Brasil não é a educação, o problema do Brasil não é a corrupção política, o problema do Brasil não é falta de recursos, o problema do Brasil é o pecado. E o pecado é algo que nenhum presidente vai resolver. O pecado é algo que nenhum intelectual sábio vai resolver. Quem resolve o pecado é Deus, e somente Ele. E para isso, Ele, o próprio Deus, o Messias,
precisaria sofrer no lugar do seu povo. Mas logo em seguida Jesus amplia esse ensino. Ele estava mostrando para os discípulos o que ia acontecer. E ele não fala apenas do caminho que ele ia trilhar, mas ele fala que esse caminho que ele iria trilhar era o caminho, o único e estreito caminho de todos aqueles que querem segui-lo. E é por isso que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho. Não espere vida fácil. Não espere conforto, tranquilidade. Queridos, nós estamos em um momento da história em que até as pessoas com menos poder aquisitivo têm acesso a uma cadeira confortável, a ventiladores, a refrigeração, a papel higiênico, que parece uma coisa muito simples, mas que há pouco tempo atrás não existia. Há roupas confortáveis, há comida e água o tempo todo, água potável em qualquer lugar. E isso acaba gerando em nós o sentimento de que o conforto é necessário para tudo. Mas não é bem assim. Um comentarista desse texto, William Hendrickson, parafraseia esse versículo dizendo o seguinte: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, peraí que eu confundi as coisas aqui. Eu não coloquei o versículo ali. Ele parafraseia esse versículo aqui, eu vou ler para vocês. Se alguém deseja ser considerado meu adepto, meu seguidor, olhe lá para o versículo de cima: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então ele diz assim: se alguém deseja ser considerado meu adepto, então, de uma vez por todas, deve dizer adeus ao seu ego, decisivamente aceitar a dor, a vergonha e a perseguição por amor de mim e de minha causa, dia após dia, e então deve continuar me seguindo como meu discípulo, deve sujeitar-se à minha disciplina. Você quer me seguir? Então larga tudo, esquece tudo, vem e siga-me. É só assim. Jesus não quer meia vida sua. Jesus não quer o seu domingo, Jesus quer você inteiro. E se não for inteiro, não tem nada. Ou vai ou racha de verdade. Esse é o Evangelho. Isso era extremamente forte, porque no contexto daquela época, quando Jesus falou com aquelas pessoas, carregar a cruz não era algo simbólico como hoje, que nós colocamos uma cruz no pescoço para representar aquilo que Jesus fez. Era caminhar para a morte. E o que Jesus está dizendo aqui é que segui-lo envolve uma renúncia da própria vida, e uma renúncia real. E é importante a gente entender que tomar a cruz não significa sofrer as consequências das nossas más escolhas ou dos nossos erros pessoais, porque às vezes nós vemos pessoas dizendo assim: ah, essa é a minha cruz, mas na verdade só foi uma escolha ruim que você fez. Você foi um mau funcionário e foi mandado embora, e por isso você diz: ah, é minha cruz o desemprego. Não é porque você não foi um bom funcionário. Carregar a cruz está ligado à sua vida de fé. É quando você sofre por algo que você faz por Jesus. É quando você sofre por sua associação com Jesus. E não quando você sofre por alguma coisa que você fez de errado. Não é algo pessoal, é algo ligado a Ele. E então Jesus apresenta um dos maiores paradoxos do Evangelho, que é quando ele diz: quem tenta salvar a própria vida, perde, mas quem perde a vida por causa dele, a encontra. A gente quer salvar a nossa vida, a gente quer buscar as nossas coisas, é o que o mundo ensina, a preservar, a proteger, a construir a nossa própria identidade a qualquer custo. Jesus vai na contramão disso. E diz que esse caminho termina em perda. Correr atrás das suas próprias coisas vai fazer com que você termine sem nada. Já a verdadeira vida, segundo Jesus Cristo de Nazaré, na Bíblia Sagrada, não é encontrada no controle, mas é encontrada na rendição total a Deus.
quando nós abrimos mão do nosso eu, quando nós submetemos a nossa vida a Cristo e deixamos que Ele fique no centro, nós encontramos aquilo que realmente sustenta o nosso coração. E essa, meus irmãos, é a lógica do reino de Deus. Morrer para si mesmo é o caminho para viver de verdade. Então Jesus conclui com uma pergunta que expõe as prioridades do coração. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? É possível, e você sabe disso, conquistar muito, acumular, crescer, ser reconhecido e ainda assim estar vazio de Deus, vazio de propósito, vazio de uma vida verdadeira. E ele também alerta sobre o perigo da vergonha. Quem se envergonhar de Cristo agora, ele vai se envergonhar dessa pessoa no dia final. Não tem como a gente ser um crente 007, não dá. Se você é aquela pessoa que os seus companheiros de trabalho nem sabem que você é cristão, alguma coisa muito errada está acontecendo com a sua fé. Porque nós não somos chamados a ter apenas uma fé interna, silenciosa e confortável, no meu cantinho, ouvindo as palavras bonitas de Jesus, tirando o versículo do dia e sendo preenchidos por isso. Muito pelo contrário, meus irmãos. Nós somos chamados a nos posicionar quando há pressão, quando as pessoas tentam nos calar, quando as pessoas tentam adaptar o Evangelho à nossa cultura. Nós não somos chamados a isso. Pense em alguém que passou a vida inteira correndo atrás de sucesso, construindo sua carreira, acumulando conquistas e sendo admirado por todas as pessoas ao seu redor. Tudo parecia estar certo na vida dessa pessoa, mas no final da vida, ela percebe que investiu tudo no que não podia sustentar a sua alma. Ela subiu alto, mas subiu na direção errada. E Jesus nos alerta exatamente contra isso. Não adianta construir uma vida impressionante aos olhos das pessoas, se diante de Deus nós estamos vazios. O único investimento que não se perde é aquele que é feito em seguir a Cristo, mesmo que isso envolva renúncia. Queridos, a lógica é muito simples de entender. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você receber um diagnóstico mortal, esse dinheiro não vai adiantar de nada. Todo o seu conhecimento não vai adiantar de nada. As suas riquezas, os seus contatos não vão adiantar de nada. Porque a nossa vida não diz respeito àquilo que nós temos. Crianças, seguir a Jesus, crianças, é andar nas pegadas de Jesus, é seguir esses passos. E às vezes isso significa fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Ah, mas todo mundo da sala está conversando, por que eu não posso? Ah, mas o meu primo não arruma as coisas, por que eu tenho que arrumar? Isso pode ser visto de várias formas. Pode ser quando você divide algo que você gosta muito. Pode ser quando você pede perdão, quando você ajuda alguém, quando ninguém está vendo que você está ajudando. Isso é tomar a cruz. É escolher fazer o que agrada a Jesus, mesmo quando isso não é o mais fácil. Agora, Jesus não apenas falou sobre a cruz. Ele carregou de fato uma cruz real por nós. Ele foi rejeitado pelo posicionamento dele. Ele sofreu e morreu em nosso lugar. Então tudo aquilo que ele disse aqui, nós sabemos que se cumpriu. Ele perdeu a vida para que nós pudéssemos encontrar a nossa vida. Cristo levou sobre si o nosso pecado. Cristo abriu o caminho para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E é por isso que quando Ele nos chama a negar a nós mesmos, não é um chamado vazio, não é um chamado cruel. Deus não quer que você sofra à toa. Não é isso. É um convite para seguir o mesmo caminho que Ele trilhou. Só que a boa notícia é que esse caminho não termina na cruz, mas termina na glória. E termina na glória porque aquele que morreu também ressuscitou. E é por isso que todo aquele que segue a Jesus participa dessa nova vida juntamente com Ele.
Mas a segunda verdade que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que ver a glória não elimina a necessidade de negar a si mesmo. Vamos ler agora dos versos 28 ao 50. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e, naqueles dias, não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. E lhes foi encoberto para que não o compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Até aqui, meus irmãos. Crianças, agora desenhem pessoas olhando para um monte, tá bom? Uma montanha alta e pessoas olhando para essas montanhas. Poucos dias depois de Jesus falar sobre a cruz, falar sobre a renúncia e falar sobre a perda da própria vida, ele leva 3 discípulos para um monte, em um momento de oração entre ele e aqueles que eram mais próximos dele. E esse detalhe mais uma vez salta aos nossos olhos, porque a revelação da glória acontece num momento de comunhão com o Pai, num contexto de comunhão com o Pai. Foi ali que eles viram a glória de Jesus. E o que está prestes a acontecer não é um espetáculo cósmico apenas, mas é uma revelação divina de quem Jesus é. Assim como Deus se manifestou no passado, em momentos decisivos da história, como nós vemos ao longo do Antigo Testamento, agora Ele mesmo revela quem Jesus é
de forma ainda mais clara. Eles estão conhecendo um pouco mais sobre a grandeza de Jesus. Só que essa revelação não anula o caminho da cruz, as coisas estão andando juntas. Ela confirma que o caminho do sofrimento é, na verdade, o caminho da glória. Então, enquanto Jesus está ali no monte orando, a aparência dele muda completamente. É algo que nós não temos ideia do que é presenciar isso. O rosto de Jesus se transforma e as suas roupas brilham de uma forma que vênice nenhum faria uma roupa humana brilhar. Elas ficam com um brilho intenso e muito forte. E aquilo, meus irmãos, não era apenas uma experiência emocional dos discípulos, em que eles viram aquilo, ficaram emocionados, choraram. Era uma manifestação visível da glória que sempre pertenceu a Jesus Cristo. E era Ele que estava sendo evidenciado naquele momento. Então, por um instante, o véu da sua humanidade é levantado. Jesus não é mostrado ali apenas como um homem. Eles enxergam algo da natureza divina de Jesus. E aí o mesmo Jesus que falou sobre rejeição e morte, agora é revelado para os seus discípulos em grande majestade. Isso nos ensina que o Cristo que sofre é o mesmo Cristo que reina. Não são duas pessoas diferentes. A cruz nunca vai negar a glória de Cristo. A cruz é o caminho até a glória de Cristo. Então, enquanto Jesus está ali em comunhão com o Pai, aparecem simplesmente Moisés e Elias, homens que já tinham morrido há séculos atrás. E eram dois grandes nomes da história de Israel. Um, que é Moisés, representava toda a lei de Deus, contida ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Já Elias representava os profetas. Então é como se todo o Antigo Testamento estivesse ali diante de Jesus. E eles conversavam com Jesus sobre o seu êxodo, sobre a sua ida a Jerusalém para cumprir a morte sacrificial que ele faria. Ou seja, eles falavam dessa morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e de tudo o que Jesus realizaria em Jerusalém enquanto ele estivesse por ali. O que nos mostra que a cruz não foi um plano improvisado que aconteceu naquele momento. Muito mais do que isso, toda a história da redenção apontava para aquele momento. Aquele era o momento mais importante. E Jesus não estava sendo levado pelas circunstâncias da Palestina, de Israel, do que acontecia ali. Ele estava cumprindo esse plano eterno de Deus, que era o plano para libertar o seu povo do pecado de uma vez por todas. O que ia acontecer com Jesus ali era o verdadeiro êxodo, que não era sair de um país e ir para outro, mas era libertar de uma vez por todas o seu povo da condenação eterna. Então, enquanto tudo isso acontece, os discípulos demonstram mais uma vez a sua limitação de compreensão. Eles estão com sono, eles estão distraídos, eles estão demorando para perceber a grandeza daquele momento. Qualquer semelhança, eu paro por aqui. Quando finalmente, meus irmãos, os discípulos enxergam a glória, Pedro reage impulsivamente, como ele faz na maioria das vezes, querendo montar tendas para manter aquela experiência. Pedro não queria descer daquele monte, ele queria ficar ali. Ele queria ficar recebendo daquela experiência. Então ele tenta transformar aquele momento em algo permanente, confortável e controlável. Calma, Senhor, para que ir embora? Sabe esse papo de cruz aí? Vamos ficar aqui, ó. Moisés, Elias já está aqui. Daqui a pouco chega Abraão aí, o pessoal vai estar tudo aqui. A gente não desce mais, deixa os meninos lá embaixo, a gente fica aqui, tranquilo. Infelizmente, meus irmãos. Só que no fundo, Pedro não tinha entendido o que estava acontecendo ali. Ele queria a glória sem a cruz. Ele queria permanecer no monte e evitar o caminho difícil que Jesus falou que passaria. E isso é muito parecido com o nosso coração. Muitas vezes nós queremos experiências com Deus,
mas nós não queremos o custo de seguir Jesus no dia a dia. Na madrugada de quando meu pai morreu, para o dia do enterro, a minha irmã me mandou uma mensagem assim: eu quero que esse dia passe logo. E eu disse para ela o seguinte: faz isso não, sofre esse dia, sofre tudo que você tem para sofrer, assimila isso com tudo que você tem, porque muitas vezes a gente passa a vida assim, querendo saltar as coisas, só que são justamente esses momentos que fazem com que a gente cresça verdadeiramente. Quando as coisas estão profundamente difíceis, nós aprendemos muito, nós nos tornamos pessoas mais experientes, mais sábias inclusive. E era isso que Pedro queria: Senhor, vamos pular a cruz, vamos para a glória logo. Para que isso? Então Deus faz o quê? Ele interrompe essa confusão humana. Uma nuvem envolve eles ali, e uma voz poderosa declara: declara o quê? Aqui, já está aqui. Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. O que Deus está fazendo aqui é tirar qualquer tipo de dúvida. Ele revela quem Jesus é e aponta que a nossa resposta a Jesus deve ser ouvir e obedecer. Moisés e Elias eram apenas um detalhe, porque quem estava ali com Moisés e Elias era Deus. Mas muitas vezes os discípulos se impressionam mais com Moisés e Elias do que com o próprio Cristo que ali estava no meio deles. Então a autoridade não está na experiência daquilo que eles estavam vivendo, não está nas emoções, não está apenas em opiniões humanas, mas está na palavra de Cristo. Nós somos chamados, assim como os discípulos, a ouvir e obedecer aquilo que Cristo diz. Essa palavra já havia sido clara. Seguir a Jesus envolve o quê? Negar a si mesmo e tomar a cruz. A glória que eles viram no monte nunca vai substituir essa verdade, ela confirma essa verdade. Mas quando eles descem do monte, a realidade mostra que o coração dos discípulos ainda não havia sido plenamente transformado. Eles não conseguem expulsar um demônio por falta de fé, que é isso que Jesus fala que acontece. Eles não entendem quando Jesus fala novamente sobre a sua morte, porque naquele momento, quando todos estavam exaltando Cristo, eles chamam os discípulos e falam: presta atenção, eu vou ser preso, açoitado, rejeitado e morto. Ele fala de novo sobre isso. E como se não bastasse tudo isso, eles começam a discutir entre si sobre quem é o maior. Olha que legal. O meu mestre está falando que vai morrer, mas eu quero saber, quem é maior? Eu ou o Júnior? Não, eu estou há mais tempo aqui, eu sou o pastor, o reverendo Raul. Quem é o maior? É isso que os discípulos estavam fazendo. E é chocante, mas é real. Eles acabaram de ver a glória de Cristo, mas continuam presos à busca por status, por reconhecimento e por importância própria. E sabe o que isso mostra para nós? Que ver a glória não é o suficiente se o coração não for transformado. E é por isso que nós não devemos andar por aí atrás de experiência, Porque quem transforma o nosso coração não é o nosso sentimento, mas é a palavra do Senhor, é ela que transforma. A luta contra o orgulho, contra o ego e contra os valores deste mundo continua sendo necessária, e nós só conseguimos combater essas coisas através da palavra. Mas, meus irmãos, a última verdade que esse texto nos mostra é que seguir o Messias exige renúncia sem reservas. Vamos ler o último trecho desse texto, a partir do verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, e seguiram para outra aldeia.
Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Crianças, o último desenho que vocês farão é de uma estrada com uma cruz lá no fim da estrada, tá bom? Uma estrada com uma cruz no fim. Irmãos, a partir desse ponto o Evangelho de Lucas entra em outro estágio, vai para outro lugar, ele muda de tom. Jesus deixa de circular agora por regiões diversas e assume um rumo claro, ele está andando em linha reta para um rumo direto e irreversível, que é Jerusalém. Jesus sabia o que esperava ele ali. Não é apenas uma viagem, mas é uma caminhada consciente rumo ao sofrimento e à cruz. Que difícil deve ter sido esse caminho. Ele sabe exatamente o que o esperava ali, e ainda assim, ele decide ir. E isso acontece logo depois de expor a confusão e o orgulho dos discípulos, mostrando que, enquanto eles ainda discutem posição e reconhecimento, Jesus está decidido a entregar a sua própria vida. Esse contraste revela o coração do discipulado, meus irmãos. Enquanto nós queremos conforto, Jesus nos chama para um caminho de entrega total. E o texto diz que Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Não há hesitação, não há dúvida, não há recuo. Ele está completamente alinhado com a vontade do Pai, o mesmo que apareceu no monte. E isso nos confronta, porque nós vivemos tentando evitar a dor, a rejeição e a perda. Jesus, porém, caminha diretamente em direção a isso, porque ele sabe que esse é o caminho da redenção. Jesus não foi levado para lá pelas circunstâncias, ele se entregou voluntariamente. O que nos ensina que seguir a Cristo não é sobre algo conveniente para mim, mas é sobre submissão à palavra do Senhor. A vontade de Deus nem sempre nos leva para lugares confortáveis e gostosos de estar, mas sempre nos leva para o lugar certo, mesmo que não seja um lugar bom para nós. Então no caminho Jesus é rejeitado por uma aldeia de samaritanos, e você se lembra que os samaritanos e os judeus tinham um grande problema de relacionamento. E aí a reação dos discípulos é imediata e reveladora. Eles querem pedir fogo do céu para destruir aquelas pessoas. Eu não sei você, mas eu já passei por situações de ter pessoas muito próximas de mim envolvidas com um crime. E isso fazia de mim um cara de falar assim: você sabe quem é meu primo? Você sabe quem é fulano? Tem certeza que você vai falar assim comigo mesmo? Os discípulos estão fazendo a mesma coisa, irmãos. Senhor, quer que a gente mande fogo do céu? Aqui ó, estou preparado, é agora. Se quiser, a gente manda bala. É isso que eles estavam fazendo ali. Porque eles ainda pensavam com a lógica da vingança e do orgulho, que é a lógica completamente oposta ao que nós vimos no Sermão do Monte. Mas Jesus faz o quê? Ele os repreende. Ele mostra que o reino não avança por força, porque se Jesus quisesse, ele era forte e poderia acabar com aquilo ali. O reino não avança pela ira humana, mas avança pela graça do Senhor. E isso nos confronta, meus irmãos, especialmente nesse mundo que as pessoas vivem revidando, cancelando uns aos outros na internet e atacando uns aos outros. Seguir a Cristo significa abrir mão do direito de dar o troco. Nós cantamos uma música que chama Troco.
E a troca que Jesus propõe para nós é: vem aqui, eu te dou a minha justiça, eu te dou a minha herança, e você me dá os seus pecados. Aí você, que recebeu o perdão desse Deus, vai querer devolver na mesma moeda? Vai querer dizer que você não leva desaforo para casa? Se você não leva desaforo para casa, você é filho do diabo, não de Deus. Porque Deus não faz isso. Deus dá outra face. Deus caminha mais 1 quilômetro. Deus dá a capa. Caminho estreito, irmãos. Eu estou vendo o rosto de vocês. E isso serve para mim também. Mas esse é o caminho que nós somos chamados a seguir. Então, algumas pessoas se aproximam de Jesus como possíveis candidatos a discípulos. E o primeiro homem se aproxima com entusiasmo, dizendo que vai seguir Jesus para onde ele for. Mas a resposta de Jesus é uma resposta muito realista. Não há conforto garantido nesse caminho. Ele não tem onde dormir, é isso que Jesus está falando, tá? Ele não está falando assim: olha, se você for comigo, meu carro não tem ar-condicionado. A gente vai ter que abrir os vidros e está bem quente hoje, talvez você soe um pouco. Não, Jesus não tinha onde dormir, não tinha onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, seguir a Jesus não é um projeto de estabilidade ou ascensão pessoal. Muito pelo contrário, meus irmãos. Você estuda 5 anos para ser pastor, e quando você vira pastor, você vê o que é ser pastor. É uma subida para baixo, se você for olhar de forma humana. Só faz sentido se for um chamado do Senhor, porque senão, qualquer um de vocês que chegar em mim e falar assim: Raul, eu quero ir para o seminário, eu vou falar: desiste disso, rapaz. Tem certeza? A não ser que seja vocação, que seja chamado, que seja, você tenha certeza que Deus te chamou para fazer isso. Caso contrário, vá fazer outra coisa. E seguir a Cristo, guardadas as devidas proporções, é isso. É você melhorar para ser mais humilhado. É você trabalhar mais para conseguir mais recursos para ajudar mais pessoas. Nunca diz respeito a acúmulo, sempre diz respeito a dar, a ser generoso. E aí o segundo homem, Jesus chama esse homem de siga-me, mas o homem pede para resolver primeiro uma questão familiar importante. Deixa eu enterrar meu pai. Aos nossos olhos isso parece razoável, né? Poxa, o cara só quer enterrar o pai. Só que Jesus responde de uma forma até chocante, mostrando que nada pode ter prioridade sobre o reino de Deus, nem a sua família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Essas palavras não são minhas. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que você diz seguir. Então o caminho é estreito mesmo. Ele não está desprezando a família, mas ele está deixando claro que nenhuma relação, por mais legítima que ela seja, pode ocupar o lugar que pertence somente a Deus. O discipulado é urgente, a mensagem do reino é urgente, por isso você tem que largar tudo, você não pode ter nada que te atrapalhe. Mas aí vem o terceiro homem que também quer seguir a Jesus, mas com uma condição: deixa primeiro eu me despedir das pessoas. O que também parece simples, mas Jesus revela o problema do coração, usando a imagem do arado e da terra. Quem olha para trás não consegue manter o rumo para frente, ele está preocupado com as outras coisas. E o discipulado exige foco, decisão e constância. Por isso um coração dividido não consegue seguir a Jesus de verdade. Essa, meus irmãos, é uma das maiores lutas que nós enfrentamos. Nós queremos seguir, mas sem abrir mão de tudo. Eu acho engraçado, de verdade eu acho engraçado quando a gente canta tudo entregarei, segurando o celular aqui com toda a força. Tudo entregarei. Quanto que é mesmo o iPhone 17? Sim, por ti, Jesus. Senhor, não tira meu filho, senão eu morro. Meus irmãos, seja verdadeiro com o Senhor, porque Ele está lá só olhando assim, falando: tá bom, vai entregar tudo, né? O problema é que muitas vezes nós estamos nos enganando mesmo, nós achamos que vamos entregar, só que na hora que vem a unha encravada, opa, não, que isso, eu preciso cuidar de mim. Aí começa a autocomiseração em excesso. Mas olha tudo que eu estou fazendo.
Quanto eu estou trabalhando? Meus irmãos, seguir a Cristo significa entregar tudo. Por isso, eu quero concluir com algumas lições. E a primeira delas é: ouça e obedeça a Jesus de forma prática no dia a dia. Não basta conhecer, não basta participar ou se emocionar no culto que você vem. A fé verdadeira revela quando a palavra molda as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas prioridades. E é por isso que nós precisamos nos perguntar com sinceridade: eu apenas escuto ou eu vivo aquilo que Cristo diz? Em segundo lugar, busque transformação real e não apenas experiências espirituais. Ver, sentir ou participar de momentos marcantes não substitui um coração sendo mudado por Deus. O Senhor não quer apenas nos impressionar, Ele quer nos conformar à imagem de Cristo, tratando o nosso orgulho, a nossa incredulidade, o nosso desejo de reconhecimento. E meus irmãos, a pregação não é contra a experiência, é ótimo você se sentir amado por Deus, você estar em um ambiente que você percebe que o Senhor está ali junto com você, isso é ótimo, mas se isso não vier acompanhado de um ensino bíblico verdadeiro e lúcido, você vai ser levado pelas emoções o tempo todo. Em terceiro lugar, negue-se a si mesmo diariamente e submeta a sua vida à vontade de Deus. Em meio às pressões, às distrações da rotina, nós somos chamados a abrir mão do controle, a confiar no Senhor e a escolher obedecer, mesmo quando isso te custar conforto, custar os seus planos e custar reconhecimento. Em quarto lugar, siga Jesus sem reservas, confiando na obra completa dele por você. Não existe discipulado verdadeiro quando seu coração está dividido. Cristo deve ser a sua prioridade absoluta, e eu estou sendo redundante de propósito, a sua prioridade absoluta. Jesus foi até o fim por nós, agora fortalecidos pelo Espírito dele, que ele deixou para nós, nós respondemos com uma vida inteira de entrega a ele. Imagine só se todos os cristãos apenas de São Bernardo do Campo entregassem toda a sua vida a Cristo, essa cidade seria outra. E por fim, meus irmãos, responda com sinceridade: quem é Jesus para mim? Ele não pode ser apenas uma ideia, ele não pode ser apenas um mestre admirado, alguém distante da sua história. Ele é o Messias, ele é o Senhor da sua vida, ele é aquele que morreu por você e que agora governa sobre tudo. Se Jesus é quem ele diz que é, então a sua vida não deve pertencer mais a você. A sua resposta precisa ser rendição, confiança e obediência, mas não apenas com as palavras, e sim com toda a sua vida.